Meu nome é Rudolf Richard Rufen. Eu nasci na cidade de Koblenz, no Rio Reno, na Alemanha. Eu mudei dali, meu pai trabalhava em hospitais, mudei ali duas vezes e paramos. A última parada, antes de sair para o Brasil, foi na cidade de Hagen, Westfalen. É uma cidade que fica no coração das indústrias, né? Dortmund, Düsseldorf, Wuppertal. E nesta época era bastante difícil. O meu pai trabalhava no hospital e não ganhava suficiente para alimentar toda a família. E então ele resolveu me tirar do colégio contra a minha vontade. Eu principalmente gostava muito de línguas estrangeiras e até o professor de inglês, ele disse para meu pai: eu pago o curso para o seu filho, deixa ele aqui, mas eu não podia. E então nós fomos ao departamento de empregos, que o governo alemão tudo é bem organizado. A única vaga para um profissionalizante era fazer técnico hidráulico, ou seja, como aqui técnico de edificações, à noite a escola técnica e 3 anos e meio de obra. Então era o primeiro, segundo, terceiro ano de hidráulica, tudo trabalhado dentro das obras, parte de água, esgoto e calhas. O material da época que era usado mais era tudo galvanizado, tudo de cobre, tudo de chumbo, calha de zinco e de cobre. E ao final do tempo corrido tinha que fazer o exame. Cada aprendiz que começou como aprendiz era fechado dentro de uma obra com fiscal, para que ninguém podia entrar para ajudar, e tinha que instalar um apartamento ou uma casa pequena completa, funcionando. Aí entrou também curso de especialização em gás, porque era a maior parte usado gás encanado, e também a prova no colégio, na qual eu tenho todos os documentos que passei. Hoje eu sei que foi uma beleza para mim, porque eu comecei então trabalhando nessa área. Quando entrei em contato com algumas pessoas e me contaram os problemas que tinham aqui no Brasil, principalmente no interior, e eu senti então, fui convidado por uma associação que veio dos Estados Unidos, seria Youth for Christ, ou seja, Mocidade para Cristo, o qual o presidente na época era Billy Graham, famoso. Então eu comecei a trabalhar com eles em grandes tendas de 1000 pessoas e foi para um seminário me preparar. E em 1956, então eu saí da Alemanha, um navio argentino na época, Alberto Godeiro, e foi para um amigo em São Paulo, e de São Paulo pegava o avião DC-3, aquele Deus me chama, da Cruzeiro do Sul, né? Parava em Campo Grande para pernoitar, depois seguia de volta para o interior. E assim eu fui parar em Vila Bela Santíssima Trindade, que fica perto de Cáceres, São Luís de Cáceres, onde hoje passa a Belém, Brasília. Essa era antigamente a capital do estado de Rondônia, tudo, né? Tempo do ouro lá dos jesuítas. O senhor foi lá para cima, lá? Então desci 300 quilômetros a remo e por dentro do mato das cortador de borracha, né? Seringal. E nesse seringal, infelizmente, o que me levou, uma coisa que a gente nem já esqueci, né? Me largou sozinho, sem nada, só minhas coisas, mas sem falar uma palavra em português, só alemão e inglês, ali dentro do mar.
colônia onde o pessoal tinha lá umas 15 famílias que cortavam seringa, né? E dentro de um outro bar do Rio Corporé, entrando a remo mais umas 3 horas, subindo aquele rio aí. E aí fez a minha casinha, tampado com palmas, e foi indo. Então, como eu vou fazer para aprender português, eu colocava 10 palavras num papel, e onde eu andava eu colava na árvore, em outro lugar, todo dia 10 palavras durante um mês. E agora colocar aonde essas palavras, né? E é pior porque tem gente que falava quechua, castelhano, que é espanhol do interior, e o resto era tudo baiano, que ficou do tempo da guerra. Chamavam-se os soldados da borracha, que o governo abandonou lá dentro, né? E alguns bastante refugiados criminosos, né? Mas as famílias. Então eu fiz o seguinte: eu construí uma casa de pau a pique, com palha, e comecei uma escola ensinando boliviano e brasileiro, baiano, a ler e escrever, usando uma das melhores coisas que tinha na época, chamava uma cartilha Melhoramento, hoje ainda existe essa firma. E aí foi indo, aprendendo a falar um pouco de quechua, espanhol e português com sotaque de baiano. E aí então eu fazia serviço de enfermagem também. Tínhamos remédio contra a malária, que era a maior doença que tinha. Na época começou aquela onda da penicilina, tinha que ter cuidado. Havia até problema, uma doença que chamavam de cobreira, eu não sabia o que era, disse que quando fecha ela em volta do corpo, o cara morre. Eu não acreditava isso, mas eu achei um livro chamado Médico do Lar, que hoje é proibido, da Melhoramento, e aí havia todas as doenças, nome popular e nome científico escrito, e o remédio que tinha que ter. E aí eu fui olhar, cobreira, insuficiência hepática, injeção, extrato de fígado. E eu tinha essas comprimidos, essas seringas, então aprendi a aplicar, né? E a ter cuidado. E também havia um problema muito forte, que sempre passavam pistoleiros aí, e os comerciantes a barco, né? Eles mareteiros, então eles compravam a borracha, e o pessoal brasileiro é assim, né? Ficava sempre devendo, porque eles enganavam e eles não sabiam fazer o cálculo. Aquela plancha era borracha de 2 tipos, a coalhada e a defumada. Eles trabalhavam defumado. E ele quebrava um pouco. Então o cara disse, 60 quilos, 15% de quebra. Aí ele dava o que dava, mas é tudo calculado errado. E aí eles pegavam tudo em mercadorias, né, para comer, a comida, porque o resto eles faziam roça, eu também, né? E aí, aí então eu vi que eles estavam sendo enganados, então eu calculei para eles no papel, está aqui, ó. Aí os caras me caçaram, queriam me matar, porque não podia mais enganar ninguém, né? E aí o pessoal começou então a ensinar tudo aí na escola, né? E a gente fazia roça também, e o que eu tinha, eles tinham. Mais tarde então eu recebi um aviso, 2 anos, um pouco mais fiquei ali, recebi um aviso por um mareteiro que desceu o rio abaixo. Sempre tinha uma lancha que vinha de Rondônia até Mato Grosso, maretando, é do governo, né? E quem queria ia pendurava o barquinho atrás e ia embora, né? Então eu recebi um aviso que minha noiva estava lá em São Paulo esperando para casar. A senhora sabia que ela tinha vindo para o Brasil? Não, eu saí noivo e falei, ó, você quer, nós vamos noivar. Ela se preparou, ela é enfermeira. Então ela veio, ficou em São Paulo. E eu então fui a Vila Bela, e lá tinha o aeroporto de terra, né? Quando não chovia, aterrissava o bicho. E o rádio, lá quem cuidava lá, não era rádio como hoje, é tudo Morse, né?
Então, eu me lembro até, chamava Inácio de Oliveira, e casou com uma mulher gaúcha. Ele era Rio Grande do Norte, ela Rio Grande do Sul, chamava Oliveira também. Então ela que ficou Eni de Oliveira, de Oliveira, de Oliveira, né? Então ele disse, olha, tem uma passagem lá, você pode embarcar uma vez por semana, se não chovia, descia um avião. E tinha a fábrica que fazia correio aéreo do militar, né? Que ele ia até Rio Branco, né? Hoje tinha um posto no meio, né? Brasileiro, então até Guajará-Mirim, Porto Velho, Acre, até Rio Branco, ele fazia ali 28 passageiros. E então eu peguei e fui para São Paulo, né? Em São Paulo, na casa de amigos aí. Então nós casamos em São Paulo, né? E depois eu fui voando, carregando a mulher lá para dentro também, para dentro de Vila Bela. E fizemos um trabalho nessa localidade, lá, até que nasceu nossa filha, né? Quando a minha mulher ficou grávida, e agora? Então nós fomos 3.000 quilômetros desse avião até Guajará-Mirim. Havia um hospital, né? E o médico era do exército também, né? E então a minha filha nasceu lá, era Território Guaporé na época, depois mudou para Território Rondônia, né? E depois Estado de Rondônia. Então lá ela nasceu, nós ficamos em casa de uma família de cor, que era parente de alguém de Vila Bela. Então ficamos parados lá, né? E depois, então, mais tarde, quando ela nasceu, eu fui antes embora, e ela então foi de avião de lá até Vila Bela de volta, uma criança. E aí ficamos trabalhando um tempo, até nasceu um filho meu também, mas que ficou bastante doente, mais tarde inclusive faleceu, né? E aí eu consegui falar por Morse com o pessoal da aeronáutica que estava passando, chovia bastante, e consultaram no Rio de Janeiro, e eles não permitiram que descesse, porque tinha água na pista. Então o comandante disse que havia alguma pessoa que essa criança podia morrer, então ele ia descer por própria conta, né? Então você só via o mar de água se levantando, e o avião, o doido, desceu para dentro da pista. Tinha um médico a bordo, levou a minha mulher com a criança até Campo Grande. Eu tiro muito o chapéu do exército brasileiro, não posso falar mal, né? E aí a minha mulher foi tratada, ficaram a noite inteira em cima, em Campo Grande, e levaram de graça, inclusive até São Paulo. E aí, então, mais tarde, eu me preparei e saí dali, né? E aí foi parar no sul. Já passei uma vez por Joinville, disse que quem toma água de Joinville sempre volta, né? E de Joinville eu fui para Erechim, Rio Grande do Sul. Cuidei de uma igreja lá, Igreja Batista, duas, em alemão e português. E então, depois, eu Passo Fundo, a minha mulher foi fazer visita na Alemanha. Eu sou do Parrots, tem a padaria lá, e ela estava passando mal no sol. Então eu fiquei sozinho, aí eu falei, chega, eu vou começar a trabalhar no meu ofício. Aí eu fiz o quê? Eu fui para Curitiba, né, onde eu já conhecia de antes um americano, que era missionário, e foi dormir, peguei minhas coisas tudo lá de Erechim, né, o de Passo Fundo, que foi o último, e levei para Curitiba. E agora? Aí foi falar com engenheiros, com consultoras. Ah, não, nós temos gente mais barata. Não dá. Principalmente os revendedores que eram de origem alemã. Não tem, nós temos gente aí que deve, vai trabalhar.
E uma noite, às 10 horas da noite, me lembro até hoje, eu não consegui dormir em cima da minha mudança. Aí, de repente, alguma coisa fez com que eu levantasse, me vesti e foi na rodoviária. Lá de Água Verde, fui até na rodoviária. Só tinha mulher de rua andando lá naquela hora, 10 horas da noite. E o que eu estava fazendo? Quando eu subi, vi o rapaz de Joinville ao meu encontro lá. Eu disse, eu estava no hotel e não consegui dormir. Eu tinha que vir aqui. Você está com problema? Eu falei, tem. Eu preciso de um emprego decente. Então amanhã às 8 horas, na rua 15, na filial da Tigre. Ele era vendedor da Tigre, me conhecia antes. Chamava Rubens Assenheimer. Aí, na época aqui tinha uma telefônica de Pinhos. Levava 4 horas para fazer uma ligação para Curitiba. A minha levou 5 minutos. E eu estava com o Sr. João falando. Você está falando com o João? Aí eu falei, Sr. João, eu sei, eu sou técnico, capacitado, eu sei que você ele quer alguém que pode fazer os encanadores, ele tem que ser encanador, que mudar e conhecer que eles percebem que eu sei o que estou falando, porque eu sou um deles. Então treinar essa gente no Brasil inteiro para o PVC entrar. Né? Que era duro contra o ferro e contra o chumbo, mas a Tupi ainda contrário, né? A Tupi fazia conexões de ferro. Depois começamos com PVC, conexões. Aí a pau quebrou, né? Depois eles tinham uma fábrica de PVC também, mas foi gente boa. Aí então eu liguei para ele e disse, Sr. João, meu último emprego, né, que eu fiz foi pastor de igreja. Então você desce, amanhã às 8 horas tu começa. Pelo telefone? Pelo telefone. Você me conhece. Mas falando em português ou em alemão? Em alemão. Em alemão. Aí então peguei o meu amigo americano na caminhoneta, botamos uma cama de campanha e mais uma coisa, e me jogou aqui em Joinville, aluguei um quartinho lá na rua de Araguá, né? E comecei a trabalhar. E aí começou a trazer encanadores, dar assistência, mudar, viajar com os vendedores, mostrar o material, mostrar como era resistente. E essa ideia de fazer esse programa, treinar os encanadores, era do seu João mesmo ou era, não, era alguém que... Quem pode mudar? Por quê? Você botava na loja, tá? Lá em São Paulo eles rastavam tudo no chão, lá aí foi e procuravam, finalmente alguém comprou um pouco do tubo, nós compramos de volta, né? E fizemos. Mas alguém tinha que convencer os instaladores, então a gente fez o seguinte, a gente pegou os melhores encanadores da maior loja de material de construção, pagava as despesas ida e volta para vir aqui de ônibus, no avião. Ficava no novo hotel Joinville uma semana e a gente fazia os treinamentos. E vai mostrando e tal. E essa pessoa voltava para lá, alegre, e vendo como era bom, e já começou a trabalhar e já foi gastando. Né? E por isso aquele negócio cresceu e cresceu. Aí tivemos curso em São Paulo, lá tem, no Moca tínhamos a fábrica, e o Edmundo Gonçalves, ele veio como menino de Portugal, era instalador, a mulher era empregada no Sr. Albano Schmidt, aqui, então, eles são de Joinville, era de Joinville, e ele começou a fazer treinamento lá. Aí essas fotos que estão aí dessa época, e assim começamos a abrir escolas, né? E aqui foi uma reunião de instaladores que resolveram ficar junto e a gente começou esse curso. E deram aqui o nome de João Hansen Júnior. Aí o Sr. João disse, olha, agora, como está assim, vamos botar eles aqui dentro da TIG, porque aí dá para controlar. Mas até então Era da Associação dos Instaladores, mas aí já sabe que os encanadores no mundo inteiro não se conseguem bicar um ao outro, né?
para se unir, né? A união faz a força só nos Estados Unidos, é sindicato. Você não pode ser engenheiro e trabalhar de encanador. Tem que ser encanador. Hidráulico, plumber, né? E aí então eu viajei para o Paraguai, comecei em alemão e português no Chaco, entre os alemães, introduzindo e comecemos no segundo relatório meu das viagens no Paraguai. Sr. João assinou e construímos a fábrica no Paraguai. Foi a primeira fábrica que construímos. E eu viajei todo, até por dentro do Chaco, 1000 e tantos quilômetros. E aí fazia, em Assunção, tinha 200, 300 pessoas nas palestras de instalação. Né? Então a gente... e dali o pessoal começou a contrabandear tubo de PVC para a Argentina no outro lado do rio. Então ele começou do interior na Argentina, cresceu para em direção à capital, onde depois abrimos a fábrica lá em Buenos Aires também. E nessa época tinha o centro de treinamento aqui da parte de hidráulica também? Era na Rua Bahia, a sala de treinamento. Na Rua Bahia? Onde hoje está o armazém. E a parte de... Porque tinha também... esses tubos, eles são... As conexões são injetadas, né? Sim. E tinha também um centro de treinamento para o pessoal... Tinha um centro de treinamento que ensinava, inclusive, filhos de funcionários. Meu filho não quis, achava ruim, ficava limando. Ele saiu. Mas lá tinha inclusive aula para ferramentaria na rua Procópio Gomes. Hoje a VAM tomou esses terrenos tudo, né? Porque aí havia a escola da TIG e ali depois virou uma malharia, que essa malharia era aqui também. Pessoal da ANSA, né, da editoria. Essa escola de ferramentaria, o senhor se lembra quem que cuidava, quem que era? Tinha o Heinrich Maltz, tinha o Steuernagel, tem uma série de nomes, você de cor, eu esqueço muito fácil de nomes, né? Tá? E inclusive depois tinha as aulas de fazer a parte de elétrica para a indústria. Esse foi o capitão, ex-capitão do Exército de Salvação, que hoje é dono dessa empresa aqui dentro. Da Oxiplasma, né? Oxiplasma. Mas ele trabalhava no quê? Da parte de elétrica ou na parte de ferramentaria? Não, ele trabalhava na parte de equipamento elétrico que vai para as máquinas, né? Essa parte toda. Legal. E como é que foi quando o senhor quando o senhor entrou na TIG, então, foi em que data? 1967 ou 66? São 40 anos agora, né? Fim do ano. Foi em 68, né? 68. Em 68 já tinha bastante máquinas de injeção. Tem inclusive máquina que os velhos, primeiras, estão expostos lá na fábrica, né? Zé, essas máquinas, elas, segundo a gente leu aquele livrinho da Tigre, né? Falava que o Sr. Hansi, né? Ele foi para a Áustria, né? Onde ficou lá, recebeu um treinamento e comprou as primeiras máquinas da Battenfeld, né? E depois ele trouxe aqui para o Brasil, né? Tem uma, inclusive, que precisava 2 horas para abrir e fechar a primeira. Aí ele injetava as paletas aquele, como chama? Leques. A paleta de leques era injetada. Porque você se lembra no comecinho, assim, né? Agora, quando eu entrei, já estava parando essa parte de leques, né? E os moldes eram comprados de onde? Eram da Europa mesmo? Eu creio, os primeiros. Mas o primeiro ferramenteiro era o José Uelski. José Uelski. Esse era realmente um ferramenteiro
E nessa época, quando começou a fazer, olha, em pouco tempo nós lançamos uma linha atrás da outra. E era ele o responsável por fazer? É a parte das ferramentas, da ferramenta de injeção, né? Ferramenta de injeção. A gente também acho que tem cumprido. Nós fizemos depois ferramenta nas máquinas, quando era proibido a importação de ferramenta e máquinas. Aí nós tínhamos as máquinas naquela esquina, no fundo da cicla, né? Lá fabricávamos a nossa extrusora e também as primeiras injetoras eram feitas lá. E você lembra quando foi, quando começou a Hanse Máquinas? Ou ela começou devido ao quê? Para fazer mais barato? Não, nós começamos com as máquinas porque o governo não permitia importação de máquinas. Era uma coisa impossível para você fazer em dinheiro. Então o que a gente fazia? Nós comprávamos licença dos fabricantes lá da Europa, vieram as plantas, e aqui era então feito totalmente nacional, foram feitas as máquinas. E nós tivemos mais tarde, inclusive, um setor de fundição de peças metálicas atrás da cicla também, onde nós mandávamos fundir e torneávamos conexões de ferro fundido para tubos de PVC para as infraestruturas, inclusive registro. Porque também era o problema que as companhias de água não, mas as companhias de ferro fundido, então eles atrasavam o fornecimento das conexões para nós, porque nós não tínhamos, e as companhias de água faziam as licitações junto, tubo e conexão. Hoje fazem separado. Aí a gente fez o seguinte, a gente pegou e fizemos aí nosso departamento de ferro fundido. E aí fabricávamos ferro cinzento, né? Porque o ferro cinzento resiste perfeitamente, né? Até 16 kg. E mais tubos com pressão maior do que isso, nós não fabricávamos. Então, as conexões que a Barbará fabricava eram 3, 4, 5 vezes mais pesadas e maior, que eram com mais pressões. Então nós conseguimos ganhar concorrências vendendo nosso tubo junto com a conexão fabricado por nós. Depois então a norma em 80, essa parte eu tenho as mudanças de normas, né? onde ninguém mais podia nos tirar fora e onde depois foram feitas as normas técnicas que hoje mudando, fazendo, né? Legal. O senhor José, ele era Ele era do Brasil, não? Não, ele era húngaro, mas falava alemão. Muitos húngaros falam alemão. Fica na divisa com a Áustria, né? Fica Hungria. E nessa época que a Tigre fazia as conexões, tinha outras empresas que também faziam peças de plástico? Ou era só a Tigre aqui em Joinville que fazia? Nós éramos aqui, mas aí entrou, mais tarde entrou uma firma que fazia tubo de polipropileno aqui. Mas essa logo faliu também, né? Fazer um troço que não funciona, né? Tudo principal, né? Você sabe que não pode fazer essas coisas aí, mas... Ou que fazia outras peças de plástico, não necessariamente tubo. A Consul fazia, né, algumas peças de plástico, né? Ou não? Mas aí era outro, essa era vacuum forming, né?
Esse era vácuo conforme. E vácuo conforme nós tínhamos também. Mas a gente não fabricava peças assim. Né? E a Hanse Máquinas, ela fechou em 90 fechou na década de 90, né? Que ela encerrou, né? Porque não tinha mais razão de existir. Você comprava ferramentas mais baratas do que você podia fazer. Mas comprava de quem ferramenta? Ali tem, Caxias do Sul tem uma porrada de gente que faz. Aqui até em Joinville tem, em São Paulo, tem firmas que fazem. Mas nós também comprávamos, agora não faz muitos anos, comprava de Portugal. Quando você pode. Mas agora nós estamos de volta com nossa ferramentaria. Nós paramos, né? Porque ali, então, o problema é o seguinte: você manda fazer uma ferramenta e daqui a pouco, antes que a ferramenta ficar pronta, todo mundo fica sabendo que a TIG vai lançar. Então, hoje nós temos o Centro de Desenvolvimento de Moldes, como nós tínhamos antes. Voltou tudo, nós compramos as mais modernas máquinas que nós temos lá na fábrica. Na fábrica. Centro de Desenvolvimento de Moldes. Mas quando a Hanse Máquinas fechou, várias pessoas que trabalhavam lá abriram empresas. Tem empresas pequenas. O senhor lembra de alguém que... Não, aqui na Dona Francisca tinha uma que fazia molde, mas eu não tinha contato com essa gente. Não tinha contato. Não. Aí quem tinha mais contato com esse negócio de compra é o Heinrich Maus, né, que é também um comandante do Corpo de Bombeiro Voluntário. Heinrich Maus, é vivo ainda. E vocês chegaram a fazer um levantamento de quantas pessoas já foram treinadas pela TIG? Não, pela TIG sim. Isso eu já tinha um cadastro anos atrás, com mais de 120 mil cadastrados. Só na parte de hidráulica. Aí esse cadastro foi embora. Teve mudanças graves e grandes. Hoje nós já temos mais de 400 mil profissionais em categorias, todo o cadastro nosso. Já está de novo assim. E porque... hoje também tem, por exemplo, nós temos o Cid Guzmão, que é o coordenador geral de todo o treinamento interno. Tem programas desenvolvidos que eles têm aprender para vender melhor, aprender melhor. Então eles, cada vendedor, ele tem que no mínimo 1 hora, isso está controlado por aqui, abrir o notebook e fazer o curso. E aí já vem a resposta dentro, se está certo ou errado. E se for muito errado, vai ser chamado a atenção. E se ele não faz, pode perder o emprego. Então toda a nossa equipe é treinado 24 horas por dia, permanentemente é o treinamento. Todo controlado, mas um trabalho muito bom. Agora, a escolinha que tinha funcionava lá na Van, o senhor falou que era para filho de funcionário, mas também era para outros? Não, tinha outros também. E por que foi aberto? Que não tinha escola para formar? Por que a TIG decidiu? Não havia nada aqui, né? Então, se você ensinava rapazes a trabalhar, você sabia que esses podiam crescer cá dentro e você tinha que ter uma parcela própria. Era muito difícil pegar, por exemplo, ferramenteiro, mecânico, e assim eles aprendiam direto como era a máquina, como funcionava, manutenção mais era treinamento de manutenção de extrusora e injetora.
Isso daí a gurizada tinha que idade, assim, que fazia os cursos, né? Eles faziam o curso, trabalhavam e faziam o curso. Mas faziam com que? 14 anos, 18, 20? 15, meu filho tinha 15 anos quando foi para lá. Mas essa filosofia, né? Porque a gente vê que a Tigre, a Tupi também tinha uma escolinha, né? Que virou hoje a escola, né? A técnica Tupi. A Cônsul também tinha uma escolinha, né? Isso daí foi devido à cultura alemã daqui, ou seja, lá na Alemanha, o senhor veja lá, a Alemanha tem também essa cultura, as empresas têm escolinha? A Alemanha tem o que o Senai copiou, né? Só que o Senai não está copiando esse direito, né? Porque lá você não vai poder trabalhar sem ter, bem dizer, um técnico. Pedreiro não vai trabalhar. Onde? Lá na Alemanha? Não. 3 anos, escola. Sai técnico em edificações. Mas quem que dava daí o treinamento? Eram escolas do governo ou empresas que tinham... Não. Que nem no molde de a escola é do governo. Você pegava o que é tudo associação, né? Você tem uma associação de instaladores hidráulicos, você tem de pedreiros, tem as instalações, Handwerkskammer chama isso, e lá tu tem que estar registrado, e tu não pode trabalhar, fazer um serviço para alguém e ganhar um troca gente, daí você vai preso, isso é proibido, tu não pode trabalhar. Você tem que trabalhar por uma empresa. Se eu quisesse trabalhar, fazer um servicinho por vizinho, eu tinha que falar com o meu patrão para ele ficar sabendo, porque alguém fiscal passava e já você só podia fazer dentro da tua casa. Então, você tinha que ter. Você era primeiro ano, era aprendiz no primeiro ano. Aí você ganha só uma gorjeta, você ganha bem pouco. Mal acaba por comprar uma casa para passar para cá. Quando você passava dali para o segundo, já melhorava o dinheirinho que estavam dando. E no terceiro também. Agora, era 3 anos e meio, porque eu tinha mais calhas, essas coisas lá também. Então, quando você então se formou, a partir dali você ganhava tanto por hora conforme a firma pagava. Agora, esses aumentos, depois é por ano de serviço, e se for casado, um pouco mais. No segundo, de 1 a 3 anos de formado, você ganha X por hora. Ali depois aumenta um tanto, né? E assim. Porque isso é coisa antiga. Na Idade Média, você tinha que aprender esse ofício, e aí você era expulso da cidade, você tinha que andar. Durante 6 meses, pelo menos, de país e cidade em cidade, eles tinham que te dar comida, você batia na porta, ou serviço. E aí você via o serviço como funcionava em outro lugar. Não podia ficar mais do que 6 meses numa firma. Aí quando você fazia 1 ou 2 anos dessa andança, você podia voltar para a Alemanha e agora você podia trabalhar. Agora, você não podia abrir uma oficina. Aí você tinha que fazer exame de mestre, tinha que visitar uma escola para aprender a parte financeira, e só depois que tu passava, só o mestre tinha direito de ensinar aprendizes. Não é um companheiro, é aprendiz, companheiro e mestre. Onde no Brasil você já ouviu falar isso? De aprendiz, entendeu o que eu estou dizendo? Companheiro e mestre. Tinha que passar por uma escola financeira. O cara aprendia. Antes de você se registrar, porque você tem que saber a contabilidade, o orçamento. Isso daí. Aprender o orçamento. Em 1950? Já. Isso sempre foi. Agora, você podia empregar depois uma moça que já trabalhava com isso. É que um dos principais que a gente fez algumas entrevistas, o pessoal falava, que a gente nota, né, em alguns livros. E cada profissão tem símbolos. Que... Até um assobio
especial. Você passava numa obra, você tinha um subiço especial, então, se ele respondia, sabia que tinha um encanador trabalhando. É? Mas essas escolas são, chama-se Berufsschule, escola profissionalizante. E elas têm ainda até hoje? Tem. Hoje esse tempo é feito trabalho. Só que o trabalho técnico, nesse caso, era já feito na obra. Entende? Uhum. Mas você tinha que fazer as aulas. Agora, quando você tinha 15 anos e no colégio normal, como aqui, oitava série, você tinha que escolher o que você queria. Se quisesse estudar para frente, para faculdade, isso aqui. Tá. Aí tem uns que não queriam nada com nada. Tá. Mas eles não vão para rua, eles vão ficar 3 anos fazendo curso. Continuando fazendo escola onde eles têm que ficar. Então eles são oficialmente ajudantes. Ajudante pedreiro, ajudante, mas não pedreiro. Cada pedreiro na Alemanha formado é aqui considerado mestre de obra. E sem o título na mão de pedreiro, em todos os estudos, tu não pode entrar na faculdade de engenharia civil. Todo engenheiro civil passou 3 anos em obras. Essas coisas boas que a gente tinha que copiar, né? Justamente estava falando para ele hoje, para o pessoal tem muito engenheiro que não tem a parte prática, né? E é ruim, né? Em Goiânia, por exemplo, na Escola Técnica Federal, lá tem um canteiro de obra lá dentro. Aí constrói uma mini construção lá dentro e faz tudo o que precisa ser feito. Legal, né? Nós temos muita escola técnica, Manaus, em Recife, nós temos canteiro de obra dentro da escola técnica nossa, antiga, tem uma oficina lá dentro. Muito legal. E isso fez com que a TIG cresceu. O grande segredo é que você trabalha como profissional e não só na propaganda na televisão. Entende? Aí você ataca também os balconistas. Aí temos treinamentos especiais para balconistas, né? Para revendedores, para filhos de donos de loja que a gente traz. Todo mundo é trabalhado, todo mundo é permanentemente treinamento. Sai caríssimo o que é feito. Tem treinamento, tem tudo em sistema. Legal, né? Legal. Acho que era isso aí. Mais uma pergunta? É porque da parte de quem trabalhou lá tudo, aí se tu vai falar com o menino aí da Oxy, não sei o quê, ele deve se lembrar mais dos nomes lá dentro. Uma pergunta que a gente faz para todos, né? O senhor sabe que Joinville é uma cidade forte na área de ferramentaria, né? E na área de peças injetadas, né? Quer seja conexão, quer seja qualquer outro produto que é vendido, né? O que o senhor acha, por que Joinville tem esse destaque? O que o senhor acha que aconteceu para Joinville ocupar essa posição boa? Assim, inclusive, nós temos um grande departamento de desenvolvimento de produtos, tudo unidos. Não é mais um aqui, outro lá dentro. Então, é um problema aqui, porque quem trabalhou aqui em Joinville? Aí você tem que olhar de onde vem a pessoal. Você tinha aqui pessoas com boa capacidade mental e pronto para trabalhar. E esse pessoal veio tudo lá de cima. Não? Você vê, Hansa Humboldt. Conhece a cidade de Hansa Humboldt? Não. Curupá. O nome de Curupá realmente é Hansa Humboldt, não Curupá. Isso foi o Getúlio Vargas mudou durante a guerra. Né? Então, veio o pessoal de lá, Sr. João Hansen Möller, João Júlio Möller, que já faleceu, infelizmente, atropelado na praia.
Esse era também. Então lá de cima, Mafra, né? Rio Negro, Rio Negrinho, esses lugares. Aqui nessa área por aqui, se você ver quem vendeu casa ou de origem das casas, é todo pessoal da Serra. Tem muita gente assim que tinha uma veia de inventor ou fazer, né? Então aqui, quanto mais você fazia conexões especiais, São Maurício Bruckheimer era que começou fabricando peças especiais onde não tinha, né? O Helmut Bruckheimer ainda trabalha na TIG, tem 50 anos de serviço, né? Ainda presta serviço para a TIG. Ele era, né, né? Projetista? Não, ele trabalhava dentro em administração. Mas ele tem um irmão que fabricava cocinetes. A fabricação de cocinete era terceirizada. Então esse Bruckheimer, ele tem uma oficina que fabricava as cocinetes, né? Aí tinha uma firma também, um rapaz que veio do Paraná, veio para o outro lado, está aqui na firma agora, no meio de uma firma de metais. Ele fabricava os cocinetes por nós também, de tarraxas em alumínio, de corpo maior, né? Então, mas antes tudo era feito aqui em cima, adesivo era fabricado aqui, né? Tudo que se podia desenvolver. Adesivo foi um de origem italiana aqui, mora perto da estação, não me lembro mais do nome, ele que fazia a forma. O cromagem, por exemplo, nossa cromagem, que era Cipla, pertencia ao grupo, todo equipamento só foi misturado lá, não se comprou material fora. Foi desenvolvido por um outro de origem italiana que mora lá perto. Então a cromagem da Cipla era melhor do que a cromagem de uma firma grande de Curitiba, que hoje existe, com muito menos refúgio. Era feito cromagem, porque passava por um banho de ácido, aí pegava cobre químico, cobre, segunda parte, níquel e cromo, me lembro, tudo tanques feitos de PVC, tudo feito aqui. Mas para chegar nesse nível de desenvolvimento tinha que dar liberdade para as pessoas. Sim. Porque até o cara chegar nisso daí, ele errou um monte, né? O grande segredo é isso. Aqui não parava, preguiçoso não parava. Todo mundo tinha liberdade, até o ponto, né, que fazia e dava produção, né? Conexões especiais, então a gente tinha gente para aprender, para fazer, né? Que também tem, como o senhor falou, né, o investimento é grande, né? Porque até o cara chegar numa forma de um material novo, o cara fez bastante, errou, mas a empresa está investindo. Mas as pessoas gostavam mesmo aqui trabalhar porque a gente tinha benefícios. Por exemplo, alguém estava com doença, o Sr. João passava na fábrica, conversava com a pessoa, como está a sua família? Quando ele vinha com o charutinho, minha tá bom, mas até que está doente e tal, então tinha assistência social, né? O Ross Kaiser que cuidava disso, então ele tinha um dinheirinho que era emprestado, onde você podia fazer para comprar remédio, outra coisa. Tinha o banco lá dentro, fazia empréstimo pessoal, um assinava pelo outro. E como acabei de fazer muito isso, porque eu não tinha. Quando eu comecei a trabalhar, eu vinha a pé, né? Comprei uma casa caindo aos pedaços, pagando 1.000, né, para cruzeiro, assim, por mês. Depois a inflação foi tanta que eu consegui pagar rápido, mas caía aos pedaços. Aí meio-dia, a gente pegava, a mulher dava um copo de café para mim, porque os outros só ganhavam copinho, e eu comprava um pão velho na padaria, perto da Getúlio Vargas, isso era meu almoço. E a pé para o serviço saía, né? Mas a gente trabalhava, não fazia conversas e tal, não dava, né? E o pessoal sentia-se, né? Era uma segurança completa, né? Muito bom, bem estruturado, tá? E isso eu não passava, olhava e conversava, sentia que aquilo nós éramos uma grande família. Tinha um velho,
tem os parentes dele tudo vivo aí, Cruzio se chamava, no alemão. Aí eles tomavam seu shoppingzinho lá na Recativa, o Heinz era o chefe lá, já faleceu. Então ele quando saía ele gritava bem alto, boa tarde. A gente, era um negócio que faziam jantares de não sei o que, Califórnia, outro, né? Então o povo se mexia, né? Tinha times de futebol, né? Maravilha. Por isso que é a cultura, né? Aspecto cultural. Até né? O Almirante Junqueira, ele trabalhou como relações públicas uma época, o Almirante Junqueira. Os filhos, um morreu junto com Karl Hansen e o outro é médico ainda. O mais novo é médico ainda, perto na rua Alto Rio. Velho Junqueira. Aí era Ravache, velho Ravache, acho que já deve estar morto. Ravache era o chefe de vendas, Rocha, Antônio Augusto Rocha. Está em São Francisco, a mulher dele tem uma imobiliária, era mineiro.